da computação, nos nossos cursos de informática, uma semana que acontece aqui e também ao mesmo tempo lá em São Francisco do Sul. Então a gente tem a presença aqui do nosso diretor-geral, do coordenador-geral de ensino. A gente quer convidar eles aqui para fazer uma abertura, dar umas palavras para vocês. Convidar o professor Robert. O professor Robert, nosso diretor-geral, para quem ainda não conhece, né? Nós estamos felizes aqui com a presença do diretor, ele vai trocar umas palavras com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Ah, que bom acordar. Bom, pessoal, as semanas acadêmicas é um evento muito importante para os alunos, porque primeiro que faz com que os alunos entrem na busca dos profissionais com qual eles queiram trocar experiência. E a troca de experiência profissional é uma coisa muito importante. Às vezes a gente aprende na academia alguns conceitos que depois a gente acaba vendo que na prática eles são mais maleáveis, que eles possibilitam que a gente aprenda algumas coisas que só depois de formado a gente vivencia. Então, espero que vocês aproveitem bem, espero que o nível dos palestrantes estejam de acordo com o que vocês esperam vir deles, e uma boa semana e aproveitem bastante. Faz parte da vida do profissional participar de eventos iguais a esse. Todo profissional que sai da escola, não participa, 1, 2 congressos, um evento igual a esse, ele fica desatualizado. É igual um médico que nunca mais atualizou a sua receita, vai receitar um medicamento que não existe mais. E na área de informática nem precisa dizer, né, a evolução que isso acontece, a velocidade que isso acontece. Parabéns pela iniciativa e esperamos ver mais gente aqui durante a semana para aproveitar bem a palestra. Obrigado. Pessoal, uma boa tarde a todos. Só dar uma complementada no que o professor Robert falou, né? Parabenizar todos os presentes, né? Todos os presentes ao evento, aos palestrantes. Parabenizar também a equipe organizadora, né? Os professores, o centro acadêmico. A gente sabe que não é fácil organizar um evento como esse. E dizer para vocês o que? Aproveitem, né, que é um momento de troca de experiência entre vocês alunos, entre vocês empresa. Então vai ter uma série de palestras com professores convidados, sobre intercâmbio, com profissionais de empresa que vêm de Curitiba, Blumenau, né? Então assim, aproveitem o máximo, que é um momento muito rico e muito válido para a formação de vocês. Agora tem pouca gente aqui, porque o evento está sendo aberto agora, iniciou agora. Mas com certeza é um evento que já está na segunda edição, né, Eduardo? Terceira edição, desculpa, e a gente sabe do sucesso desse evento, né, e ele já está inserido realmente, o evento de sucesso já faz parte do calendário de eventos que ocorrem nos cursos de graduação do nosso campus aqui do IFC. Uma boa semana a todos, certo? Participem e parabéns pelo evento. Obrigado. Uma salva de palmas, Eduardo. Eu quero falar para vocês que a nossa terceira semana acadêmica ela foi organizada totalmente pelos nossos alunos. Eu, o professor Marco André, o professor Iva, a professora Damor, ficamos meio que de espectadores dando suporte para eles. Os alunos que trabalharam forte na organização, acabou de chegar uma aqui, foi a Elis, a Sabrina, a Gabi, o Rafa, que está lá, e mais outros alunos também que tiveram auxílio deles, mas esses estiveram bem à frente, entraram em contato com o palestrante e tal. E na reta final a gente quer agradecer aqui a coordenação e a direção, porque a gente conseguiu algumas diárias para trazer alguns palestrantes, mas eles já tinham até corrido atrás de dinheiro, de patrocínio para isso, sabe? Agora nós vamos aproveitar esse dinheiro para o centro acadêmico e outras atividades aí que eles querem fazer. Mas eles até atrás disso já tinham corrido e estavam com uma verba aí para conseguir o dinheiro. Agora deu uma folga aí para eles poderem ficar sem se preocuparem se não ter dinheiro ou não para pagar a semana acadêmica. Então obrigado pelo apoio da direção, da coordenação, para a gente poder realizar a nossa semana acadêmica. E a gente espera que os outros alunos daqui a pouco apareçam por aí, né? Tem bastante aluno faltando ali, mas que vão chegar ao longo da nossa tarde. Vamos iniciar então a nossa primeira palestra? Pode ser? Obrigado, Luciano. Obrigado, professor Robert. A nossa primeira palestra de hoje vai ser com o professor Dr. Fernando José Braz, que vai falar sobre mineração de dados, né? Então, daqui o professor Fernando, seja bem-vindo à nossa semana acadêmica. O senhor que é tão importante aí, né? Nunca tinha vindo aqui na nossa semana, então está conosco hoje para dar uma palestra sobre mineração de dados. Boa tarde.
falar um pouquinho, falar sobre a mineração de dados e um foco específico dessa mineração de dados na área de banco de dados geográficos e espaciais, e também falar, esmiuçando um pouco mais um banco de dados geográficos e espaciais, eu vou falar sobre a questão das trajetórias, que é uma nova tecnologia que começa a surgir, um novo conceito que começa a surgir, e como é que a gente faz para armazenar esses dados dessas trajetórias em banco de dados, em data warehouse, e como é que a gente faz para fazer a mineração desses dados, dessas trajetórias. Então, o que vai envolver essa apresentação aqui? Eu vou falar sobre a mineração de dados, ali não dá para ver direito, mas a segunda etapa, eu vou falar sobre banco de dados espaciais, no terceiro item sobre data warehouses para as trajetórias e banco de dados também para as trajetórias, e no último item a parte de mineração de dados específico para esse ambiente. Vamos lá, o que é a mineração de dados? A mineração de dados nada mais é do que uma etapa no processo de descoberta do conhecimento. Então imagine que você tem um grande volume de dados, você tem um banco de dados gigantesco, ou sei lá, pelo menos ele grande, né? E uma série de dados armazenados lá dentro, né? E você precisa gerar o conhecimento que existe dentro desse banco de dados. Quando eu falo em conhecimento, não estou falando em tirar uma listagem de clientes da tua empresa que está armazenada lá no banco de dados. Isso qualquer banco de dados faz, qualquer linguagem SQL faz esse tipo de coisa. O que eu estou falando, o que eu quero dizer quando eu falo em descoberta do conhecimento, é você extrair desse volume de dados, por exemplo, o perfil dos teus clientes, né? O perfil de compra, o perfil de comportamento, o consumo, por exemplo, de dois produtos, por que isso pode acontecer em conjunto, por que não pode acontecer. Enfim, é você extrair padrões, tendências dentro de grandes volumes de dados, né? Tudo isso daí é o conhecimento em banco de dados, é você executar uma tarefa de descoberta do conhecimento no banco de dados. A parte do mining é essa última parte aqui de todo esse processo, e vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês hoje, a gente vai criar uma tarefa de mining aqui. Vocês vão ver que a parte do mining é absolutamente instantânea, é rápida, né? O grande problema é você sair dos dados iniciais e você chegar até na parte do mining, é a preparação dos dados, esse é o grande problema, né? Então a mineração de dados nada mais é do que uma etapa desse processo todo aí. Então você parte de um volume de dados que está armazenado em algum formato ou vários volumes de dados distintos, né? Você trabalha com uma seleção desses dados, um pré-processamento desses dados, em algum momento você precisa fazer uma etapa de transformação desses dados. E um dos últimos pontos, como eu falei, é a mineração de dados. Uma vez que você aplica as tarefas de mining, você extrai padrões, e esses padrões precisam ser confirmados, ou seja, eles precisam ser avaliados com o objetivo de confirmar ou refutar esses padrões, né? Então a gente vai, nessa apresentação, nesse momento de hoje aqui, a gente vai trabalhar especificamente sobre mineração de dados. E aqui eu falo um pouco sobre todo esse processo, a seleção de dados, o pré-processamento de dados, transformação de dados, a mineração de dados. Então imagine que você tenha dois bancos de dados, você tem informação mantida em dois bancos de dados, um banco de dados, por exemplo, Oracle, um banco de dados SQL Server, sei lá, ou um banco de dados IBM DB2, enfim. Esses dois bancos de dados estão armazenados, por exemplo, vamos imaginar que seja um banco de dados sobre clientes. Em uma tabela, em um banco de dados, você pode ter o sexo do cliente armazenado com aquela opção F ou M, né? No outro banco de dados, que armazena informações de clientes também, o campo sexo pode estar marcado como 0 ou 1, né? Então, para que você possa aplicar a mineração de dados sobre esse volume, o que você precisa fazer antes? Você precisa fazer um processo de seleção desses dados,
precisa trabalhar com o pré-processamento de dados e, nesse caso específico, nesse exemplo que eu falei, trabalhar com a tarefa da transformação de dados, que é você transformar os dados em um formato coerente para que o processo de mineração possa acontecer. Tá? Finalmente, após isso daí, você entra no processo de mineração de dados. Vou dar um exemplo para vocês de por que essa etapa aqui é tão importante. Né? Alguns anos atrás, a gente começou a trabalhar com a mineração de dados e a gente pegou uma base de dados que eram estações que coletam, é um programa da ONU, é um projeto da ONU, que envolve estações coletoras no mundo inteiro. Aqui no Brasil, em Joinville, tinha uma dessas estações. Eles coletam o quê? Eles coletam a radiação ultravioleta, a temperatura, esse tipo de coisa. Né? E aí essas estações tem uma aqui no Brasil, que é aqui em Joinville, tinha na Argentina, na Venezuela, se não me engano, tinha uma, e as outras estavam na Europa e Estados Unidos. Tá? E aí a gente teve acesso a esse volume de dados. Que dados eram esses? A temperatura, o medido a radiação ultravioleta A, ultravioleta B, enfim, um volume de dados muito grande. E a gente aplicou uma tarefa de mining sobre esse volume de dados. O que a gente queria descobrir? A gente queria descobrir se existia uma relação entre acho que era a temperatura e a radiação ultravioleta A e B. E a gente aplicou essa tarefa de mining e extraímos um padrão. O padrão que a gente teve era o seguinte, um dos padrões: quando a temperatura variasse entre 70 a 90 graus, era para tomar muito cuidado com a radiação ultravioleta A ou B, porque era muito perigoso sair na rua. Porque entre 70 e 90 graus, essa radiação aumentava muito. Aí, mas peraí, 70 ou 90 graus tem alguma coisa errada. Né? Nenhuma daquelas estações tinha coletado a informação de 70 ou 90 graus. Como é que ele gerou esse padrão? Ele gerou o padrão. A gente utilizou um aplicativo de mining sobre esse volume de dados e ele extraiu alguns padrões, dentre eles esse padrão. Tá? Quando a gente fez isso, a gente estava nessa etapa aqui, a interpretação e avaliação desses padrões. É evidente que esse padrão não correspondia à realidade, mas ele não tirou do nada esse padrão, ele tirou daquele volume de dados. Aí a gente foi analisar os dados de novo. O que aconteceu? Aquelas estações aqui do Brasil, Argentina e outros países capturavam a temperatura em graus Celsius. As estações lá dos Estados Unidos capturavam a temperatura em graus Fahrenheit. Quando a gente pegou esse volume de dados, ninguém pensou nisso. Simplesmente pegamos os dados, colocamos num pacote só e mandamos minerar. Então 70 graus Fahrenheit não corresponde a 70 graus Celsius. O que você precisa fazer? Você precisa fazer uma conversão dessa escala. Tá? E isso não foi feito. Então, a gente só descobriu isso quando começou a interpretar aqueles padrões e aí chegamos à conclusão que precisaria refazer o processo todo novamente. Ou seja, precisaria trabalhar naquela tarefa de transformação de dados mais uma vez. Por isso que eu falo que a receita do sucesso em mining é você trabalhar muito bem nessas etapas anteriores aqui. Tá? Então a mineração de dados basicamente o que é? É você descobrir conhecimento novo, conhecimento que não seja evidente, que seja útil para alguém. Isso é mineração de dados. Tá? Alguma coisa que seja importante para alguém e que não seja evidente. E lógico, e que isso possa ser confirmado de alguma maneira. Tá? Então a mineração de dados é um conjunto de técnicas e procedimentos cujo objetivo é revelar o conhecimento em grandes volumes de dados. Multidisciplinaridade, por quê? Porque não envolve só banco de dados, envolve estatística. Então a mineração de dados na realidade sempre existiu. E por que isso está tão em voga agora? Porque na realidade o que começa a existir agora é um poder computacional suficiente para você aplicar as tarefas de mineração de dados que sempre existiram, tá? Em volumes de dados muito grandes e extrair esse conhecimento muito mais rápido.
Então, isso que é a grande novidade. Essa é a grande novidade. A tecnologia oferecendo a oportunidade de que isso daqui aconteça muito mais rapidamente. Então, mais uma vez, não é mineração de dados, uma relação de clientes. Agora, entretanto, pode ser mineração de dados você extrair o perfil de consumo desses clientes, saber por que um determinado cliente compra tal produto nessa época do ano. E isso tem um relacionamento com o perfil daquele cliente. E isso, com certeza, é o resultado de uma tarefa de mineração de dados. A motivação para isso, por que utilizar a mineração de dados? Grandes volumes de dados, hoje em dia, imagina alguma atividade que não envolva a captura de dados, que não produza dados. Até quando você vai abastecer teu carro, hoje em dia, você produz. Você está gerando informação, você está gerando um volume de dados lá. Então, eu posso, por exemplo, minerar aquele volume de dados e extrair o teu comportamento, saber qual é o teu perfil de consumo como cliente de um posto de combustível. Isso é um diferencial competitivo nas empresas, cada vez mais isso é um diferencial competitivo, e a redução do custo das tecnologias permite que a mineração de dados avance cada vez mais. Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem um volume de dados muito grande. Muito grande. O que falta nisso daí? Falta você extrair conhecimento desses volumes de dados. Então, bancos de dados para serem produzidos se tem de quilo. Falta agora extrair o conhecimento desses grandes volumes de dados. Eu vou passar alguns conceitos, vou deixar alguns conceitos para trás, que não é o objetivo, e vou direto em algumas tarefas, alguns métodos de mineração de dados. Basicamente, nós temos o seguinte: dois grandes métodos, os preditivos e os descritivos. Preditivo é quando você quer prever alguma coisa. Descritivo são métodos que descrevem uma realidade que existe dentro daquele volume de dados. Então, o preditivo, você trabalha com a classificação e basicamente com esses dois. Existem outras tarefas também. Classificação e regressão, e descritivos, agrupamentos, regras de associação e descoberta de sequências. Hoje a gente vai fazer uma tarefa aqui de classificação de dados. Vou mostrar para vocês aqui como construir junto uma tarefa de classificação de dados. Então, as tarefas mais clássicas de mineração de dados, entre elas, com certeza, uma das mais conhecidas, é a tarefa de agrupamentos, de cluster, que é você extrair grupos de dados com um próximo entre eles. Imagine que você tem mais uma vez o exemplo lá da tua base de clientes, e você não sabe qual é o tipo de cliente que existe na tua base. Mas vamos pensar grande. Vamos pensar que a tua base de dados é a base de dados do Walmart, em todo o Brasil. Então imagine quantos clientes tem registrados ali dentro. E você não quer saber só o nome dos clientes, endereço do cliente. O endereço do cliente não interessa para você, o nome também não interessa. Interessa saber o perfil de comportamento desse cliente. Então você pode trabalhar com os dados geográficos ali dentro, dados sociais daquele cliente, quantos filhos ele tem, a região da cidade onde ele mora, grau de estudo, faixa de renda e por aí. Você prepara todos esses dados com essas informações e utiliza um dos algoritmos de mineração de dados da tarefa de cluster e aplica sobre esse volume de dados. Os algoritmos existem aos montes por aí. A grande maioria deles são todos eles públicos. Você consegue ir na internet e buscar com certeza esses algoritmos de mineração de dados. Então esse é uma das tarefas de mineração de dados, o clustering ou os agrupamentos. Você tem um volume de dados e não sabe quais são os grupos que existem lá dentro desse volume de dados. Então, para isso, você pode trabalhar com clustering. Então, os agrupamentos são definidos considerando o grau de similaridade entre os dados. Por exemplo, identificar agrupamento de alunos com algum nível de similaridade. Você pode pegar uma base de dados de uma escola, por exemplo, e você identificar perfis de alunos lá. O aluno que é desistente, o aluno que
que continua na escola. Por que aquele aluno desiste? Porque ele pertence a esse perfil aqui. Que perfil é esse? Esse perfil é daquele cara que tirou em 70% das matérias que ele cursa naquele semestre, nota abaixo, média abaixo de 5. Teve um volume de faltas, um percentual de faltas, sei lá, de 15%. A probabilidade desse aluno, nesse grupo específico, desistir de tanto por cento. Tá? Então, isso é clustering. Você não sabe quais são os grupos que existem naquele volume de dados e vai aplicar um algoritmo para descobrir aquilo lá. Tá? Nós temos alguns algoritmos. Os algoritmos clássicos, os mais utilizados, são esses daqui. Esse DBScan aqui é um algoritmo bastante interessante. Eu acho que eu tenho uma apresentação dele aqui também. Mas todos eles basicamente buscam a similaridade entre os dados. Como é que eles calculam essa similaridade? Calculando a distância entre os itens de dados. Então eles transformam os itens de dados em algum valor com o qual eles possam calcular a distância entre esses itens de dados e buscam aqueles grupos de dados que possuem distância mais próxima entre eles e começam a construir os agrupamentos. Em agrupamentos, exemplo, segmentação de mercado, por exemplo. O objetivo é subdividir o mercado em subconjunto de destino de cliente, onde qualquer subconjunto poderia ser selecionado como mercado-alvo. Você quer iniciar uma campanha de marketing para a sua empresa, você quer iniciar a venda, você quer incrementar a venda de notebooks. Você tem duas possibilidades. Você pega todo o recurso que você tem para marketing e manda imprimir aqueles panfletos e distribui pela cidade inteira. Pode ser que você atinja o teu cliente, mas aí é cara e coroa, é 50% de chance. Ou você pode, trabalhando com tarefas de mining, especificamente com agrupamentos, identificar o grupo de clientes que compra notebook de você. Como é que você sabe disso? Você analisa o histórico das suas vendas. Você sabe pelo histórico das suas vendas quem comprou o notebook e quem não comprou. Se você sabe quem comprou ou não comprou, passa um algoritmo sobre esses dados para identificar o perfil desses caras. E aí sim, aí você faz a campanha de marketing sobre aquele grupo que tem um percentual muito maior de probabilidade uma probabilidade muito maior de ser um comprador de notebook, ao invés de sair entregando panfleto na cidade inteira. Outras das tarefas clássicas de mineração de dados é a classificação de dados. Classificação é muito parecido com o cluster. A diferença é o seguinte: a diferença é que aí você sabe quais são as classes. Imagina o seguinte: imagina que os teus clientes você classifica como cliente classe ouro, classe prata e classe bronze. Existem essas classes lá dentro. E os teus vendedores lá nas lojas classificam esses clientes. Então eles têm uma forma, eles utilizam mais ainda o feeling deles para classificar os clientes lá dentro daquelas classes. Mas é lógico que, com o passar do tempo, existe um padrão para isso. Então você sabe quais são as classes, você está recebendo um cliente novo, você quer saber qual a probabilidade desse cara ser um cliente da classe tipo A, da classe B ou da classe C. Então já existe a classe, você manda aquele algoritmo aprender aquela regra e, de acordo com o comportamento desse cliente, desse item de dados, você chega em uma determinada probabilidade daquele cara cair dentro de uma classe. Então o objetivo é designar novas classes para os novos registros, e você utiliza uma parte desse conjunto de dados como teste. Você tem o teu histórico, você separa uma parte desses dados para você utilizar como teste para que você possa aferir aquele modelo, saber se ele tem um percentual de acerto ou não, ou qual é o percentual de acerto daquele modelo. E aí com o tempo você vai afinando aquele modelo. Então mapeia os dados em classes pré-definidas. A nova informação é classificada de acordo com a similaridade para as classes que já existem. Por exemplo,
classificar um cliente em algumas classes específicas, um cliente fiel, um cliente existente, quando que você está perdendo o cliente. Então, imagino que você pode colocar seus clientes que você já perdeu, você sabe quais são os clientes que você já perdeu, você tem o histórico de compra dele e tem o histórico de compra dos clientes que são ativos aí. Então, marcando esses clientes, aplicando essas tarefas de mineração, você pode identificar a probabilidade da evolução do cliente no movimento entre essas classes, ele sair de um cliente fiel, da classe de cliente fiel e chegar até a classe de cliente desistente. Uma das outras regras, e talvez delas a mais aplicada, seja a regra de associação, que a grande maioria de vocês já devem ter ouvido falar nisso daí. A regra de associação é a seguinte: se considera um conjunto de registros, e a ideia é você buscar as dependências que existem entre esses itens de dados. Então, imagina, você vai lá no mercado, você faz uma compra, passa o teu carrinho lá, você recebe o ticket. O ticket é uma transação. Imagina que aquele ticket, o ticket de cada pessoa é uma transação. Dentro daquela transação envolve uma série de itens. O cara pode ter colocado, por exemplo, a tua transação, você foi lá e comprou pão, Coca-Cola e leite. O outro cliente foi lá e comprou cerveja, coca, fralda e leite. Então, várias transações com vários itens. A ideia da regra de associação é identificar o relacionamento, a associação entre esses itens de dados. Quando que acontece esse tipo de coisa ali? Não estou conseguindo apontar ali. Antecedente, então consequente. Quando o cara compra leite, a probabilidade dele comprar coca é de 75% em 60% das vezes. Em 60% das vezes em que o cara compra leite, eu posso afirmar com certeza de 75% que ele vai comprar Coca-Cola também. Então, esse algoritmo aqui, ou esses algoritmos, os algoritmos que trabalham com essa regra de associação, basicamente trabalham com estatística. São vários cálculos estatísticos que acontecem ali dentro, passando por aquele volume de dados. É aquilo que eu estava falando. Se você conhece suficientemente estatística, conhece uma planilha, por exemplo, um aplicativo de planilha de dados, você consegue fazer mineração de dados. Lógico que não a grandes volumes, mas razoavelmente consegue. Passar isso daqui, isso aqui é uma ideia de como é que aquele algoritmo, como é que ele é executado, mas depois eu passo para vocês essa apresentação aqui, quem tiver interesse, depois eu posso falar para vocês detalhadamente cada algoritmo desse daí, como é que funciona. Isso aqui é mais uma formalização do algoritmo. Então, o que a tarefa busca são regras desse tipo aqui, Coca-Cola, então leite. Então, 60% de suporte e confiança de 100%. Sempre que o cara comprar Coca-Cola, ele vai comprar leite. Mas isso naquela realidade que você minerou. Sempre que ele compra Coca, ele vai comprar cerveja? Não. Quando ele compra Coca, pode ser com 33% de certeza que ele compre cerveja também. Quando que essa regra acontece? Em 20% das transações. Então, aonde que é utilizado esse tipo de coisa aqui também é você identificar, por exemplo, fraude bancária. Então, às vezes, é mais interessante você descobrir uma regra com um suporte pequeno. O que é um suporte pequeno? Uma regra que acontece poucas vezes, mas com uma confiança muito alta. Que é uma fraude bancária, por exemplo. A grande maioria das transações são transações que não são fraudulentas. Então, o suporte dessas regras é muito alto. Então, essas regras não te interessam. Se você quer identificar fraude, é interessante para você aquelas regras que acontecem com um suporte baixo. Ou seja, acontecem poucas vezes, porém, quando o antecedente acontece, a probabilidade do consequente acontecer é muito alta. Então, pode ser um desses, se esse for um dos teus objetivos, pode ser interessante aplicar a regra de associação. Outro exemplo disso daqui
deixa eu ver se eu coloquei aqui. É você identificar o padrão de navegação de um cliente no teu site, né? Ou nas páginas, né? Então você consegue trabalhar com esses cálculos de suporte, identificar quando o cara sai da página tal, vai para tal, então com tanto por cento de certeza. E quando que acontece isso? Que cliente quer isso daí? Quem está fazendo um trabalho nesse sentido aí? O professor Ivo ali, junto com o professor lá de Videira, que estão trabalhando na pós-graduação deles, é exatamente isso daí, é identificar o perfil de movimentação de alunos, né? Alunos, né? Padrão de navegação dentro do Moodle, dentro do ambiente virtual. Isso. A ideia é trabalhar com uma parte desse algoritmo para identificar esses padrões de navegação lá dentro. Então, essa aqui é uma possível saída de uma regra de associação. Na realidade, isso daqui é um aplicativo de mineração de dados, né? Isso aqui já é uma saída de uma mineração de dados. Aqui você tem as várias regras e a probabilidade dessas regras acontecerem. Quando comprar um produto e outro, quando que o outro acontece também. Né? Então é evidente, isso daqui não serve só para produto. Basta que você tenha um volume de dados suficiente, né? E a tua necessidade seja identificar o relacionamento entre esses itens de dados. Você pode trabalhar, por exemplo, com um aplicativo desse daqui. E agora que eu falei para vocês, eu vou executar ali. Vou construir uma tarefa de mining ali. A ideia é isso daqui. Ó. Então eu tenho uma base preparada já. Então esses daqui são lírios, lírio, deve ser. Tá? E são algumas classes. Ó. Então eu tenho essa classe aqui, a setosa, a versicolor e a virgínica. Como é que se identifica essas classes? Imagine que você tem o seguinte: você precisa classificar. Você trabalha lá no laboratório de botânica, coisa nesse sentido, você precisa identificar, né, a que classe pertence uma daquelas flores ali. Como é que é feita essa classificação? Essa classificação, basicamente, pelos experts da área, eles classificam considerando os valores de comprimento e largura das pétalas e sépalas. Então as pétalas são essas que estão aqui em cima, as sépalas são aquelas que seguram as pétalas, né? Então, se alguém conhece bastante botânica, pode me ajudar nisso daí. Mas a ideia é a seguinte: você tem esse desafio, né? Você precisa identificar uma regra, uma árvore de decisão que te permita tomar essa decisão com o máximo de certeza. Se a pétala tiver essa largura e a sépala for de quanto, não sei o que, variar entre tanto e tanto, eu posso classificar isso daqui como acetosa, como versicolor ou como virgínica com tanto por cento de certeza. Tá? Então, para fazer isso daqui, todos os exemplos que eu trouxe aqui hoje, eu trouxe utilizando o software livre, né? Então a gente vai utilizar para esse exemplo aqui o ECA. O ECA é um aplicativo, uma suíte de mineração de dados que é totalmente free, né? Você pode baixar lá para utilizar à vontade. Deixa eu só dar uma olhada aqui onde é que está isso. Aquela ali é a carinha do ECA. Se baixa ele lá, é de uma universidade da Nova Zelândia, se não me engano, e te permite você começar a construir os seus experimentos utilizando aquele software ali, você começar a construir a mineração de dados. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no Explorer, ele vai me abrir essa tela aqui. Tá? Então veja, lá em cima, o que eu tenho lá em cima? Eu tenho uma aba do pré-processamento, que é aquilo que eu falei para vocês, o pré-processamento dos dados. Né? Pode ser que eu precise pré-processar alguns atributos aqui, alterar alguns atributos, enfim, fazer algum trabalho nesses atributos.
Eu posso trabalhar depois com uma tarefa de classificação de dados, que vocês já viram o que é, uma tarefa de cluster, uma tarefa de regra de associação, e por aí vai. Tá? Para cada uma daquelas tarefas ali, eu tenho uma série de algoritmos que eu posso escolher. Então, eu conectei lá na base de dados, eu tenho 150 instâncias. O que são essas 150 instâncias? São 150 exemplos de classificações dessas flores. Alguém já classificou, já pegou uma base com 150 flores lá e, considerando aquelas medidas, disse, olha, essa daqui é uma cetose, essa daqui é não sei o que, essa daqui é não sei o que. E eu utilizei isso, o algoritmo vai utilizar isso para aprender essas regras. Tá? Então, o que ele traz aqui? Ele traz a distribuição de dados de cada atributo. Né? Então, as classes aqui. Aqui eu tenho 50, daquelas 150 instâncias, ou seja, daqueles 150 casos de classificação, 50 de uma classe, 50 da outra e 50 da terceira classe. Daquelas 3 lá que apareceu naquele slide anterior. Né? Como os dados, aqui são dados contínuos, né? Veja ali, né? O valor mínimo 4,3, o valor máximo 7,9, e o algoritmo que eu vou trabalhar não conversa bem com dados contínuos, eu vou pedir para ele fazer uma discretização dos dados. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o pré-processamento dos dados. Deixa eu dar uma olhada aqui. É aqui o... Estou pedindo para ele discretizar, né? Só vou alterar isso daqui, depois a gente tem mais em detalhes de quais são as opções de discretização aqui. Aí aplico a discretização e ele me mostra aqui os intervalos. Por exemplo, para esse atributo aqui, que é o comprimento da célula. Então, aquelas medidas que variarem de 0 a 4,85, né, eu vou chamar de classe 1, classe 2, classe 3, por aí vai. Né? Ele fez isso para todos os atributos. Né? Então, imagine o seguinte, imagine que que isso daqui era tudo que você queria preparar de dados. Né? O que você precisa fazer agora? Eu preciso identificar como é que ele faz a classificação disso daí. Lembrando que nós temos 3 classes, que são as 3 classes das flores ali. Tá? Então eu vou dizer para ele, faz o seguinte, escolhe esse algoritmo aqui, quer ver? Vou escolher uma regra, J48. Tá? Então eu escolhi o algoritmo J48, quero utilizar 66% dos casos ali para que ele possa verificar um percentual de acerto. Tá? E aí, se não me engano, então veja só, o trabalho que a gente teve até agora foi a preparação dos dados, identificar o algoritmo, setar os parâmetros daquele algoritmo. O que eu vou pedir para ele agora é para ele executar a tarefa de classificação de dados, ou seja, executar o processo de mining. Acabou. O processo de mining é muito rápido. Né? Lógico que o volume é pequeno. Né? Mas o grande problema está onde? O grande problema está em você preparar os dados. O que ele te traz como resposta aqui? Então ele te traz a taxa de acerto, né, para aquilo true positivo, verdadeiro positivo, para determinadas classes daquela lá. Né, quanto que ele conseguiu acertar naquilo. E a matriz de confusão. A matriz de confusão é o seguinte: ele está dizendo que para a classe A, que é a íris setosa, que é um daqueles lírios lá, né, ele classificou 15 classificado como classe A, e só existiam 15 instâncias. Ou seja, ele conseguiu acertar com 100% de certeza, 100% por índice de acerto para aquela classe lá. E ele tem essas outras medidas que depois
você pode ir trabalhando para descobrir a classificação. Veja só que interessante, esse daqui é a árvore que ele te traz para tomar a decisão. Tá? Deixa eu ver se eu abro aqui. E aqui você pode ir navegando na árvore de decisão. Veja que para tomar essa decisão de classificação, ele levou em conta só um critério. Tá? Só um atributo só, e separando assim, em várias faixas de valores, para ele é suficiente para fazer aquelas classificações com aqueles índices de certeza. Então pode ser que você não precise para classificar aquelas flores de todas aquelas variáveis. Mas sim, se você trabalhar com uma das 4 variáveis, você consegue ter um índice de acerto razoável. Tá? Então essa é um dos exemplos ali de regra de classificação. Então o que eu falei para vocês até agora foi a parte de mining, bem brevemente, né? Tem muito mais coisa para falar. Né? Para que eu possa chegar na mineração das trajetórias, eu preciso falar um pouquinho de banco de dados geográfico. O que é banco de dados geográfico? Então, um dado geográfico é qualquer elemento do mundo real que possui uma localização. Um dado geográfico é qualquer elemento que você pode dizer onde que ele está em determinado espaço. Né? Basicamente, a gente trabalha com pontos, linhas e polígonos. Né? Um ponto pode representar uma escola, um hospital, sei lá, uma linha pode representar um rio, pode representar uma rua, uma avenida. Um polígono pode representar um bairro, um polígono pode representar um estado, um polígono pode representar essa sala, pode representar o campus, enfim. São basicamente esses itens de dados que você trabalha quando trabalha com banco de dados espaciais. Esse daqui é esse daqui é a cidade de Nova York, armazenada num banco de dados. Deixa eu ver se eu trouxe esse daqui.